Olá, meus amigos, tudo bem? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que você estiver assistindo. Trago hoje para a gente um tema de interesse prático muito grande que muito possivelmente a maioria dos que estão assistindo já vivenciou na prática. E para poder dizer qual é o assunto, vou chamar aqui o meu assistente, que é o Matheus Capote. Por favor, Matheus, qual é o nosso assunto de hoje? Prescrição. Mas depois, quando acabar esse vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos. É isso aí. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Muito bem, Matheus. Muito obrigado. Valeu. Meus amigos, olha só. Pode o quê? Já? Não. Olha só. A questão é a prescrição intercorrente que foi incluída, como o amigo sabe, pela reforma trabalhista, no artigo 11A da CLT. Basicamente, o que acontece, o amigo pode acompanhar pelo texto que eu deixei na tela, o que diz o artigo 11A. A prescrição intercorrente, ela começa a correr quando o credor deixa de cumprir determinação judicial. Ela ocorre na execução. Lá na execução, o juiz dá uma ordem dizendo o que é para fazer, o credor não cumpre no prazo indicado. A partir daí começa a fluir o prazo de 2 anos da prescrição intercorrente. Essa é a ideia. Pois bem, acontece que como a CLT é um tanto quanto sintética sobre o tema, a recomendação número 3, acompanha o número dela que você pode depois dar uma lida completa, que ela é bem interessante. A recomendação número 3 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que foi de julho do ano passado, julho de 2018, ela trata exatamente desse tema, prescrição intercorrente, e ela apresenta algumas regras bem interessantes que na prática não vêm sendo observadas. Primeiro, olha lá, somente deverá ser reconhecida a prescrição intercorrente após expressa intimação do exequente para cumprir a determinação judicial. Ou seja, não pode o juiz, por exemplo, como eu tenho visto em alguns casos concretos, dizer assim, olha, transitou em julgado, aguarde-se manifestação do exequente. Não pode, tá? Ele tem que expressamente intimar o exequente para dizer o que ele quer que faça, qual é a determinação judicial. E ainda mais, vou subir um pouquinho a tela aqui, e ainda mais, o juiz ele deve indicar de modo claro, de modo preciso, qual é a determinação a ser cumprida e dizer ainda de modo expresso qual a consequência do não cumprimento. Por exemplo, é um caso muito comum, o juiz diz assim, apresente o credor os cálculos de liquidação. Pronto, tranquilo, disse de modo claro o que ele quer. Sob pena de início do prazo da prescrição intercorrente. Pronto, disse de modo claro qual a consequência do descumprimento da ordem judicial. É assim que tem que ser feito. Agora, não basta alguma coisa do tipo, como falei há pouco, olha, transitou em julgado, requeira o credor o que quiser sob as penas da lei. Não, requeira o credor o que quiser nada. Ele tem que dizer o que ele quer que o credor requeira, qual é a determinação judicial. E sob as penas da lei, coisa nenhuma. Quais são as penas da lei? Ele tem que dizer, sob pena de decretar a prescrição intercorrente. Tudo bem? Então isso está lá na recomendação número 3/2018 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Bem, o grande problema, no entanto, que é o que aqui nos interessa, é quando a ordem é dada para que o exequente indique bens do devedor. Aqui é que tem surgido o problema e esse é o tema, de fato, que eu quero realçar para o amigo poder, na prática, saber o que fazer. O que tem acontecido? É muito comum que o juiz dê essa ordem. Olha, já tentei tudo, o juiz lançou mão de todo o saco de maldade, né? Ele já tentou Bacenjude, Renajude, Infojude, Deus me ajude e não conseguiu de qualquer modo localizar bens do devedor. Aí o juiz intima o exequente, diz, olha, exequente, indica em 30 dias onde eu posso encontrar bens do devedor para prosseguir a execução. Indica meios de prosseguir a execução. Bacana, se o credor souber, se o exequente souber, ele indica e a execução prossegue.
E se ele não souber? Se ele não indicar bens, porque ele não localizou coisa alguma? Imagina, se o juiz, com todo o arsenal de aplicativos tecnológicos que ele tem, ele não conseguiu, pode ser que o exequente também não saiba, não consiga, tá? Nesse caso, vai começar a correr a prescrição intercorrente? Haverá a prescrição intercorrente? O problema é que, na prática, muitos despachos são nesse sentido. O despacho diz exatamente isso aí. Se não fizer indicação de bens, vai começar a correr o prazo da prescrição intercorrente. Mas isso, meus amigos, está errado. Isso vem de uma confusão que na prática é muito comum. Não se pode confundir descumprir a determinação judicial com a impossibilidade de cumprir a determinação judicial. Ora, se não existem bens, ou se esses bens simplesmente não podem ser localizados, estão escondidos, estão em nome de terceiros, estão em nome de laranjas, na verdade, quando o exequente deixa de indicar, não é que ele esteja descumprindo, eu vou subir a tela um pouquinho, não é que ele esteja descumprindo a ordem judicial, e sim que ele está impossibilitado de cumpri-la porque não tem como, não sabe onde estão esses bens que, repito, não foram localizados. E nesse caso aí que vem o pulo do gato, não corre prescrição intercorrente. Não vai haver fluência do lapso da prescrição intercorrente por não ter o credor conseguido localizar e indicar bens do devedor à penhora. Isso consta expressamente do artigo 5º da Recomendação 3/2018. E isso consta também lá do artigo 40 da LEF, Lei de Execução Fiscal, tá bom? Lei 6.830/80, tá? Ora, é muito fácil de perceber qual é a ideia. O credor não pode ser penalizado, não pode imputar contra o credor as consequências do devedor, por exemplo, estar escondendo os bens. Porque senão, imaginem, fica fácil para o executado, fica fácil para o devedor, ele oculta os bens ou deixa em nome de terceiro durante 3, 4 anos e pronto, prescrição intercorrente, porque não foi localizado nada, e o exequente fica a ver navios, fica sem ter a concretização do seu direito. Não é essa a ideia, tá? Pois bem, mas então, o que deve ser feito? Não foram indicados bens, o credor não conseguiu localizar para indicar bens. O que deve fazer o juiz nesse caso? Pois bem, lá na recomendação número 3 tem a solução para isso. Primeiro, o juiz deve suspender o processo, tá? Suspender o processo e não extinguir a execução. O eventual arquivamento, ele pode suspender, depois de um prazo ele pode arquivar, mas esse arquivamento deve ser provisório, ou seja, a qualquer tempo, como diz a Lei 6.830, a qualquer tempo, o credor, se localizar bens, ele pode pedir o desarquivamento para que prossiga a execução. Então, repito, não cabe a prescrição intercorrente, não cabe o arquivamento definitivo. Arquivamento provisório e a qualquer tempo, não importa quanto tempo decorra, localizados bens, o credor pode pedir que se prossiga com a execução. Tudo bem? Então, cuidado para isso, tá? Eu tenho visto na prática muito despacho. Se não indicar bens, vai fluir o prazo da prescrição intercorrente. Não, não vai não. Não deve, pelo menos você tem que, claro, se insurgir contra isso já. Eu falo o que você faz para isso aí. Pois bem, a recomendação número 3 até admite que o juiz possa arquivar em definitivo. Eu acabei de falar que ele arquiva de modo provisório. Mas a recomendação número 3 admite sim o arquivamento definitivo. Mas nesse caso, o juiz deve expedir uma certidão de crédito sem extinguir a execução. Ele arquiva o processo de modo definitivo, fornece ao credor uma certidão de crédito e não extingue a execução. Por que ele não pode extinguir a execução? Porque se a qualquer tempo forem localizados bens, a partir dessa execução, o credor vai pedir que seja prosseguida a execução para que seja satisfeito o seu direito, ok? Mas tem mais ainda que a gente encontra lá nessa recomendação número 3.
O juiz não deve mandar arquivar, nem de modo provisório e nem de modo definitivo. Ele não deve mandar arquivar sem antes lançar mão, como já comentamos, de todo o seu saco de maldades, tudo que ele dispõe para buscar os bens do devedor. Ele deve lançar mão do Bacenjude, do Bacen CCS, do Infojude, do Renajude, do Simba e etc. Tá? Além disso, essa determinação para que o juiz lance mão de todos esses meios para tentar localizar bens, além de estar na recomendação 3 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, está também na consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral e normalmente está na consolidação regional dos provimentos. Aqui na 11ª região, por exemplo, está com certeza. Acredito que na maioria das regiões haja regra semelhante nessa consolidação regional dos provimentos da Corregedoria, ok? Pois bem, o juiz, ele então, além disso, além de lançar mão de todo esse saquinho de maldades, antes de mandar arquivar de modo provisório e definitivo, ele deve mandar instaurar o IDPJ, Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Por óbvio, se a reclamada for pessoa jurídica, tá? Mas não acabou não. Ainda antes de arquivar, o juiz deve fazer o seguinte, ele deve mandar incluir o nome dos executados, e aí vai a pessoa jurídica e os sócios, se for o caso, deve mandar incluir os nomes dos executados no BNDT, Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. E mais ainda, ele deve mandar incluir esses nomes no cadastro de inadimplentes. A Justiça do Trabalho tem convênio com o Serasa, tem o chamado Serasa Jude. Então o juiz, com um comando, sem sair da cadeira, ele manda incluir o nome do devedor. Ele deve fazer isso, tá? Antes de, repito, mandar arquivar, seja de modo provisório, seja de modo definitivo. E mais ainda, diz a recomendação que o juiz também deve promover o protesto extrajudicial da decisão exequenda. E isso ele deve protestar. A ideia mesma é atrapalhar o crédito dos devedores na praça, porque eles têm que pagar, eles não podem, sabe? Imagina, eles têm uma dívida, vão ficar contraindo novas dívidas, pegando empréstimo, financiamento? Não, eles não podem, por isso é que deve ser negativado, deve ser protestado. Pois bem, e aí a gente fecha com algo que eu comentei há pouco. E se o juiz não fizer nada disso, ainda agora há pouco estava aqui trabalhando em um processo em que o juiz disse, não vou fazer Simba porque não deve quebrar sigilo bancário, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Vai sim. Se não fizer por bem, o que o amigo faz? Ora, o juiz não fez nada disso, olha, não quero nem saber, não localizou, vou mandar arquivar. Lembremos, amigos, que nós já estamos na fase da execução. Por isso, o amigo vai interpor o recurso cabível na execução, que é o agravo de petição. Artigo 897, a linha A da CLT, tá? Então, amigos, olha, eu finalizo por aqui dizendo isso aí. Cuidado, tá? Porque eu tenho visto muita coisa, muito nesse sentido, olha, muito despacho nesse sentido. Se o credor não indicar bens no prazo tal, comece a fluir o prazo pressional. Vejam, está errado, essa adesão está errada, mas se o amigo ficar quieto, não recorrer ao tribunal, vai de fato haver a prescrição intercorrente, aí depois só com uma ação rescisória, tá? Então, meus amigos, muito cuidado, basta ficar atento porque, repito, já está normatizado pelo TST lá nessa recomendação número 3. O que tinha para falar era isso aí. Mate, dá lá um tchau pra galera e pede para se inscrever, para dar o like e se inscrever de novo. Inscreve no canal. Deixa o like, compartilha com todos os amigos. Pronto, e o Mate entende de YouTube, ele também é youtuber. Meus amigos, até a próxima. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Tchau.